Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para tratar da nossa última lição da revista, né? Estamos encerrando a revista e com a lição 17, a vida do novo homem, né? E estivemos estudando Gálatas, depois Colossenses, né? E Colossenses, irmãos, no capítulo 1 e capítulo 2, Paulo se preocupou em falar das doutrinas da igreja, né? Estava preocupado com os falsos ensinamentos. Então ele carrega bastante isso no capítulo 1 e no 2. No 3 e no 4, ele vai falar de coisas práticas do dia a dia, né? Do dia a dia. Ele já começa falando, capítulo 3, verso 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Como é essa submissão, irmãos? É se submeter, fazer tudo o que o homem quer? Não é bem assim, né? Vamos ler aqui, ó. A recomendação às esposas é que sejam submissas ao seu próprio marido. O princípio da autoridade da submissão no relacionamento conjugal é fundamentado no Novo Testamento. É preciso entender, porém, qual o sentido da expressão ser submissa a, no presente texto. Trata-se da tradução do verbo upotasso e significa submeter-se a si. A mulher deve se colocar voluntariamente, né? O mesmo verbo é usado para a submissão de Jesus a seus pais, né? E para a submissão dos cristãos à autoridade. Então, submissão não significa, não implica inferioridade, né? Mas significa o homem e a mulher andar junto. O homem é a cabeça e a mulher vai seguindo junto. A submissão não é absoluta, né? Ela é exigida dos filhos e servos. Há vezes quando a esposa crente deve recusar-se a fazer a vontade do marido, quando tais desejos violam a palavra de Deus. Se o marido for violar a palavra de Deus, a mulher não é obrigada a ser submissa. A autoridade do marido não deve ser exercida de maneira autoritária, prepotente, né? Ele vai falar, vós marido, amai as vossas mulheres e não vos irriteis com ela. Então são os dois caminhando lado a lado, né? O homem é a cabeça da mulher, né? A mulher cuida dos filhos e Jesus, né, é a cabeça do homem, né? Jesus, o homem está submisso a Cristo. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor, né? Está aí os filhos honrarem aos pais, né? É um mandamento. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Agora ele vai tratar aqui, agora ele tratou da família aqui, né? Agora ele vai tratar dos servos, que naquele tempo tinha um escravo, tinha um servo, né? Não era como hoje que tem um trabalhador assim, que não existe mais, não deveria existir mais escravatura, né? Vós servos, obedeceis em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Quer dizer, o servo, ele vai servir ao seu Senhor com sigileza de coração, tá? Mas temendo a Deus, e tudo quanto fizer, de fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, ele vai trabalhar como se estivesse fazendo para o Senhor, né? E não para os homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da esperança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Quer dizer, o patrão cristão, né, ele tem os seus empregados, né, ele vai respeitar, o empregado vai respeitar ele, mas o patrão, ele sabe que ele tem um patrão maior, que é Jesus, né, que ele deve respeitar a esse patrão maior, né. Mudando agora de texto, irmãos, no capítulo 4, do 2 ao 6, perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para que os estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então o cristão, ele tem que ter um palavreado, né, temperado com sal, uma coisa graciosa, né, não ser um bruto, né.
E ele fala lá em cima, perseverar na oração. Oração, persistência, né? Deve ser como um hábito da vida, não só nas emergências, né? Você deve orar, tem que ser um hábito na sua vida. Ações de graça, vigilância, súplica por todos. Aqui no caso, ele pede súplica por ele, por Paulo, né, que estava preso. O falar acerca do Pai, com os de fora, o crente tem que ter sabedoria, né? Compreensão, vontade divina de cumprir. Aproveita a oportunidade, né? Surgiu uma oportunidade de falar, opa, eu falo de Cristo. E uma palavra agradável, palavra graciosa, né? Doce, não ofensiva, né? A fim de anunciar o Evangelho. Aqui, irmãos, agora do versículo 7 até o versículo 18, ele vai falar de algumas pessoas que o ajudaram, né? Algumas pessoas que deram a ele ajuda. Temos Tíquico, né? Que leva a carta com Onésimo para a igreja, né? Temos Aristarco, Marcos, que escreveu o seu evangelho, né? O evangelho de Marcos. Tem um tal Jesus, né? Que é chamado de Justo. Epáfras, que era o pastor ali da igreja dos Colossenses. E tem Lucas, né? Ele sauda Lucas também. E Demas, ele lembra que abandonou, né? Demas. Então Paulo estava cercado ali de pessoas amáveis em quem ele confiava, né? E que levaram essas cartas à igreja de Laodiceia, e era para ler a carta de Laodiceia para os Colossenses, e ler a carta dos Colossenses para Laodiceia, né? A carta de Laodiceia, dizem que nós perdemos esses escritos. Recomendações finais, irmãos. Ele fala agora assim, para Onésimo, deixa eu ver aqui se essa é a palavra certa, do grande Lucas, Demas, Onésimo. Onésimo tinha na sua casa a igreja de Laodiceia, e Colossenses era na casa de Filemão. Ele pede aos Colossenses que a carta então seja lida de Colossenses a Laodiceia e de Laodiceia em Colossenses. Depois ele vai saudar Lucas, né, o médico amado, e Demas, capítulo 14, e saudar os irmãos que estão em Laodiceia, Ninfa e a igreja que está em sua casa. Quanto essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei também o seja na igreja, e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor. Saudação de minha própria mão, Paulo, né? Para ter confirmação que era Paulo que está ali escrevendo essa epístola. Que ele tinha um cara lá, ele tinha uma pessoa lá que escrevia. Até tem o nome dele aqui. Que tipo de pessoa era essa? Amanense. O que era um amanense? Era quem escrevia as cartas, trabalhava no cartório, né? Então Paulo tinha uma pessoa que escrevia para ele. Então, irmãos, é isso. Terminando nossa palavra aqui, a carta é muito profunda, não dá aqui para o tempo da nossa escola bíblica dominical, né? Nesse vídeo, explicar tudo. Mas é basicamente isso, finalizando Colossenses, no capítulo 3, capítulo 4, né? E destacando principalmente, perseverai em oração, velando nela com ação de graças, né? Vamos orar, né? Andar com sabedoria para os que estão de fora, né? Os não crentes. O crente tem que ser sábio, né? Agir de forma sábia, pedir orientação a Deus, né? Pedir orientação a Deus. Tá ok? É isso, irmãos. Nós estamos encerrando a revista. A nova revista já está aqui comigo, né? Vamos estudar a doutrina Espírito Santo. Quem ainda não tem a sua, né? Deve falar com o pastor, com o Paulinho, né? Ok, irmãos? Um abraço a todos, graça e paz.